Olá pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Akira Saito e vamos para mais um vídeo, mais um bate-papo sobre Budô. E hoje vamos falar sobre a importância de se criar o intuito do esforço. Primeiro a gente tem que entender essa diferença, vamos dizer assim, sobre o aspecto deste conceito, né? Infelizmente no Ocidente de forma geral e também aqui no Brasil, naturalmente as pessoas elas não se importam, né? E isso, claro, não são todos, mas uma boa parte da nossa cultura não se importa com a possibilidade de você receber algo sem ter feito absolutamente nada, né? Isso cai para nós como se fosse um presente. No Japão, você já é criado, vamos dizer assim, a entender que tudo necessita de esforço, né? Então a meritocracia ela é algo que é praticamente obrigatório você entender isso desde muito cedo. Então, quando a gente fala de criar o intuito do esforço, é exatamente para que tudo que você vai obter necessariamente tem que vir de um esforço seu, né? Então você não se sentirá à vontade em receber algo da qual você não se esforçou para aquilo, né? E isso faz com que, culturalmente, e isso não só dentro das artes marciais, mas isso na cultura de forma geral. Então, a cultura enxerga que tudo que você vai fazer, isso tanto faz, os estudos, o trabalho, você é obrigatório, moralmente falando, você se obriga a se esforçar para que você possa colher o resultado. Então você não busca, através disso, caminhos mais curtos, você não busca exatamente burlar, vamos dizer assim, a regra para a obtenção do ganho, né, do objetivo, porque moralmente você não se sente à vontade, isso é desonroso, né, é vergonhoso muitas vezes. Você, eu consegui um atalho, consegui aquilo mais rápido, o que para muita gente seria exatamente a ideia da esperteza, né? No Japão isso acaba sendo vergonhoso, desonroso, né? Então, esse criar o intuito do esforço é exatamente para que a pessoa tenha em mente que para ela obter um objetivo, ela conseguir conquistar um objetivo, é necessário que ela se esforce muito, né? Então, essa ideia da criação, né, deste intuito é exatamente para que você não caia na tentação de tentar, de fazer algo da forma mais fácil, né? Tentar buscar um modelo, né, de como atingir aquele objetivo de forma mais fácil. Obviamente que nós estamos falando em relação à meritocracia, para que você tenha a obtenção de algo e você se sinta merecedor, né? Então, dentro das artes marciais, isso além de ser, vamos dizer assim, correto, né? Na prática, isso já se mostrou que é o que realmente interessa. Então, você atingir um determinado ponto no caminho, isso só vai ter validade se você realmente trilhou o caminho, né? Dentro das artes marciais, buscar atalhos, já se provou, né, que no decorrer a longo prazo, isso não traz benefícios, né? Então esse esforço, criar esse intuito do esforço é exatamente te preparar para trilhar o caminho, né? Buscar exatamente o esforço em superar os obstáculos do caminho e não ficar pensando em procurar atalhos, procurar formas mais fáceis de se fazer, né? Então, dentro das artes marciais, esse criar o intuito do esforço é exatamente estar preparando o seu espírito, né? Exatamente para que você tenha a capacidade de se esforçar cada vez mais, né? Criar ali uma blindagem, vamos dizer assim, contra a desistência, contra a falta de vontade, né? Você criar ali dentro de si exatamente um sentimento de que você, não importa o tamanho do obstáculo e não importa quantas vezes você caia,
você vai se levantar e você vai superar o obstáculo. Então esse esforço você acaba tendo como algo a seu favor, né? Você acaba tendo um espírito muito mais aguerrido, você acaba tendo um espírito muito mais forte em relação aos obstáculos, às próprias fraquezas, né? Aquela vontade de desistir, aquela vontade de pegar mais leve, aquela vontade de fraquejar, né? Então isso faz com que o seu espírito se torne muito mais perseverante, né? Então esse criar o intuito do esforço, ele tem essa relação, né, dentro do Budô com exatamente não tomar os atalhos, né? Não deixar com que muitas vezes você receba, né, algo sem ter realmente se esforçado para aquilo e se sentir satisfeito. Então esse criar esse intuito de esforço é exatamente para que você esteja sempre atento, né, e isso, obviamente, ele está à mercê de qualquer pessoa, né? Então, se você receber algo que, na verdade, você não mereceu muito, né? E você se satisfazer com isso, pode ser que você acabe gostando desta sensação, né? E dentro do Budô, nós temos que estar atento o tempo todo, né? O Zanshin exatamente significa isso, né? O Zanshin também não significa somente os perigos materiais, os perigos que estão fora, não é somente numa questão de defesa, né? O Zanshin, ele está também contra exatamente as coisas que possam nos corromper, né? O Zanshin, ele está ali para que você esteja atento, né? O espírito sempre alerta também às questões de você estar nutrindo, por exemplo, o ego, estar nutrindo, né? Muitas vezes você está dando uma justificativa para algo que você não está fazendo, né? Então isso é muito importante. O Zanshin, nesse sentido, também é super importante para que você fiscalize a si mesmo dentro do que está esse intuito do esforço, né? Principalmente quando a gente começa a ficar mais velho, né? Tem uma tendência natural das pessoas acharem que podem treinar menos, ou muitas vezes podem parar de treinar. E o Budô, na verdade, é exatamente o inverso disso. O Budô, né, a arte marcial foi criada para que você pratique. Não há sentido na palavra praticante se você não faz, né? Então, o praticante de karatê tem que fazer karatê, tem que fazer kihon, tem que fazer kihon-ido, tem que fazer kata, tem que fazer kumite. Não é uma teoria. Eu sempre gosto de frisar que dentro das artes marciais você não pode viver de passado, né? Quando o seu discurso está, na minha época eu fiz, na minha época eu fazia, alguma coisa está errado, né? O Budô, ele tem que estar sempre no presente. Eu faço, né? Eu fiz ontem, fiz hoje, né? Estou fazendo. Então, se você conjugar sempre no presente, o Budô está fazendo sentido. Se está no passado, alguma coisa está errada. O intuito do esforço é exatamente isso. O seu corpo vai envelhecendo, né? E você vai precisar, né, de muito mais esforço, né, para você manter a prática da arte marcial. Obviamente, cada fase tem uma fase. Se você é jovem, é atleta, você tem uma rotina de treino, né, de 4, 5 horas, quando você tiver 50, 60 anos, obviamente não vai estar da mesma forma. Mas você vai, em função da prática constante, você vai ter a sabedoria para estar praticando muito forte, né, nos seus 50, 60, 70, 80 anos, né, dentro exatamente do que a idade lhe proporciona. E em função de você nunca ter parado, com certeza o seu treino de 60, 70, 80 anos vai ser muito forte para uma pessoa que está olhando de fora. Então, é isso que a arte marcial traz de benefício, né? A prática te dá essa longevidade, né? E para isso você precisa estar constantemente criando esse intuito do esforço, né? O corpo, na verdade, ele quer só descansar, né? O corpo, ele adora ficar deitado no sofá assistindo TV, né? Então, se você não criar esse intuito de esforço de você mesmo se colocar em prática, o Budô não vai estar fazendo sentido.
Queria saber de vocês, né, como que vocês encaram essa parte da criação, desse intuito do esforço, se vocês estão realmente praticando, né, constantemente o Zanshin, né, isso é muito importante, né, essa reflexão de que você precisa se fiscalizar, você precisa se policiar em relação às coisas que podem estar te afetando, né, e às vezes te corrompendo sem que você perceba. Se você também não concorda, né, pode deixar comentário também, só peço sempre que seja feito de forma com educação e com respeito, afinal de contas aqui é um canal de Budô e educação e respeito é algo primordial. Queria pedir também para vocês fazerem todo o protocolo aqui do YouTube, né, curtam o vídeo, compartilhem com aquele seu amigo, façam também, né, comentários sobre outros assuntos, o que você achou deste vídeo, qual uma outra sugestão. Pedir também para vocês se inscreverem no nosso canal, né, nosso canal de Budô está crescendo, agradeço de coração a todos os novos inscritos, né, mas nós gostaríamos de fazer com que esse canal possa crescer ainda mais para podermos levar, né, a filosofia do Budô, né, a muito mais pessoas, praticantes ou não, né, afinal de contas, o maior intuito do Budô é melhorar a sociedade como um todo. Nos vemos no próximo vídeo, até mais.